E aí, gente, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Meu nome é Alba Junqueira, eu sou professora de costura criativa, bordado eletrônico, consultora de economia criativa e eu tô aqui, olha, no meu Dye Bar. Sabe o que é um Dye Bar? Dye é a sigla do It Yourself, faça você mesmo num bar. É um pedacinho muito maravilhoso do meu ateliê, que é onde a gente vai se divertir muito, fazendo peças maravilhosas, batendo papos maravilhosos, eu podendo passar um pouco das dicas para vocês. E quero trazer para vocês uma peça que chama-se berço portátil. Esse berço portátil eu ensinei na live do Fernando Maluí, porque ela tem duas formas da gente fazer. A primeira que eu vou ensinar hoje é a forma sem zíper, porque nós vamos utilizar um enchimento siliconado, anti-alérgico e lavável, tá? Mas para aquelas que gostam de colocar um zíper e de colocar um forro na peça, não tem problema. Eu também vou ensinar uma segunda forma de fazer num segundo vídeo, então se inscreve no canal, não perde tempo, porque aqui vai ter muita coisa legal para você. Vamos lá comigo conferir primeiro o molde dessa peça linda que é o berço portátil? Primeiro faça um retângulo numa folha de papel craft com 1,3 de altura por 75 centímetros de comprimento. Agora vamos fazer as marcações centrais. Primeiro, nós vamos contornar toda a nossa peça com 20 centímetros nas laterais. E o centro vai ficar com 35 centímetros de comprimento por 63 centímetros de altura. Para a colocação das alças, verifique o centro dessa parte central e, marcado o centro, faça uma marcação 10 centímetros para cima e 10 centímetros para baixo. As alças deverão ser colocadas nessas marcações, para fora dessas marcações e não para dentro. A peça deve ser contornada inteira com 20 centímetros de comprimento. Agora a gente vai deixar um espacinho de 2 centímetros na parte de baixo, nessa parte central que tem 35 centímetros de comprimento, para que a gente possa dobrar 2 vezes e fazer uma barrinha e colocar ali os nossos botões. Quem quiser poderá colocar um zíper também nesse local, por isso nós estamos reservando esses 2 centímetros do molde. Gente, vocês viram que o molde não tem segredo, mas se você mesmo assim tiver com dificuldade, basta entrar lá no meu grupo do Facebook, é gratuito participar desse grupo. E lá nesse grupo eu disponibilizo todos os moldes para vocês também, mas eu garanto que você não vai ter dificuldade para poder fazer esse molde. Bom, feito esse molde, o que a gente vai fazer? A gente vai sobrepor ele sobre o nosso tecido dobrado ao meio. Vai riscar esse molde e vai cortar. Olha só, gente, já peguei o meu molde, tá? Dobrei ao meio, coloquei sobre o tecido, apenas risquei ao redor dele e cortei. E aí eu já vou ter as duas partes do meu berço portátil. Uma parte que eu vou reservar para ser a parte de dentro e uma outra estampa que eu vou reservar para ser a parte de fora, porque isso vai influenciar na colocação dos nossos botões. Sempre que você for fazer uma peça, comece fazendo os periféricos, ou seja, aquilo que está pro lado de fora. No nosso caso, o que são os periféricos? As alças, a tira que vai contornar todo o berço portátil, aonde eu vou passar uma fita de cetim por dentro dela. Esses são os meus principais periféricos. Não tem necessidade dessa alça ter manta ou dela ter entretela. Vou explicar por quê. O berço ele é portátil, mas ele é portátil para mamãe carregar o berço para vários lugares. Um restaurante, uma casa da vovó, casa da titia, até mesmo para a casa dela. Mas em hipótese alguma,
esse berço portátil pode carregar o bebê nessas alças. E essa tem que ser uma responsabilidade muito grande nossa, de artesãs, de explicarmos para a mamãe a utilidade dessas alças. Então essas alças servem apenas para carregar o berço e não para carregar o bebê dentro do berço. Então, gente, nessa hora aqui, olha, eu já uni as minhas faixas de 14 por 75, costurei, então elas já ficaram, olha, retinhas, bonitinhas. E eu vou passar uma costurinha no centro, só para deixar elas bem, mas bem firmes mesmo. Você pode passar uma costura decorativa se você quiser, como eu tô fazendo aqui agora, ou pode passar uma costura reta. Feito isso, qual é meu próximo passo? Bom, minhas duas alças já estão prontas, mamão com açúcar, ninguém aqui vai se queixar de estar fazendo alça. Eu vou ter que fazer aquela tira enorme que eu passei no começo do vídeo, aquela lista, que tem uma tira de 10 por 2,90. Então, é essa tira aqui, gente, olha. Que eu aproveito para tirar duas tiras no comprimento do meu tecido, né? Normalmente o tecido aí tem um comprimento de 1,50, né? 1,40 no máximo. E eu tiro duas tiras de 10, aproveitando já todo esse comprimento dele. Uno, ou seja, eu só faço uma costura no meio, a costura aqui no meio, ó, unindo essas duas tirinhas. E depois eu dou uma tira de 5 centímetros, ó, com a costurinha que eu fiz lá na máquina. Ela vai ficar uma tira gigantesca de 5 centímetros, porque ela tá dobrada no meio, ó, por R$2,90. Ó, que eu não tive que costurar ela, desdobrar, virar, aquele negócio todo, não, nada. Essa tira toda eu vou passar ao redor do meu berço portátil. E no final, quando estiver chegando do outro lado, perto das minhas pontinhas, porque eu inicio assim, gente, olha, dobrando as pontinhas 2 vezes para deixar um acabamento super bonitinho. Vou fazer esse mesmo acabamento no final do outro lado. Tudo que a gente vai fazer a partir de agora é na parte de baixo da peça. É aquela parte que você escolheu que vai ficar no fundo. Então, nós vamos colocar as alças na parte do fundo, depois nós vamos passar essa tira ao redor de todo ele, inclusive em cima das alças. Então, a primeira coisa que eu ponho é as alças, segundo a tira. E por último, eu vou passar toda uma fita bordada, uma renda, uma lese, o que vocês quiserem, em cima dessa tira. Tudo isso é feito na parte de baixo do berço, no tecido que você escolheu para ficar embaixo, tá bom? Só que antes de colocar essa lese, blá 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 blá, Daqui a pouco a gente não vai colocar os botõezinhos, porque eu vou ensinar para vocês também que isso tem um ponto gato muito legal. Bom, gente, eu já tenho as minhas duas alças costuradas, que foi mamão com açúcar. Isso aqui foi só dobrar no meio e passar uma costurinha reta. Depois passar uma costura no meio, elas já ficaram maravilhosas. Tenho a minha tira, que também mamão com açúcar. Foi só eu cortar 2 pedacinhos de 10 por 1,50. Costurei ao meio, mostrei pra vocês. E dobrei ao meio, com o meu tecido que eu escolhi para ser a parte de baixo do meu berço, que vai ser esse daqui. A primeira coisa que eu vou fazer nesse tecido agora é fazer a marcação das alças. No molde tá escrito lá marcação da alça. Como que eu fiz para chegar na marcação da alça? Deixa eu aproximar para vocês verem, ó, tá vendo? Pego o meio, subo 10 centímetros, é onde vai ficar a primeira alça. Pego o meio, desço 10 centímetros, é onde vai ficar a segunda alça. Detalhe, vocês vão tomar cuidado, porque o que todo mundo erra é o seguinte: tem esses tracinhos aqui, não tem? Vocês têm que definir pra mim se a alça vai ficar sempre pra fora do tracinho ou pra dentro do tracinho. O que muita gente faz é colocar a primeira alça pra fora do tracinho e a segunda pra dentro. Aí não bate as alças. Assim eu vou ter uma distância perfeita de 20 centímetros entre as alças. Faça a marcação das alças obedecendo o molde. Depois,
prenda as alças na marcação, deixando um espaço de 20 centímetros entre elas. Depois disso, confira se as suas alças estão batendo na mesma altura dos dois lados. Agora vai ser a hora de colocar essa tira. Pego a tira, dobro as duas pontas iniciais e começo a percorrer todo o meu ninho, pregando essa tira e, quando necessário, fazendo algumas preguinhas para que ela vire nas bordas arredondadas. Terminando a peça, eu refilo o que sobrou, deixando as duas pontas iguaizinhas. Ai, chegou a hora que a gente mais gosta, pelo amor de Deus, a gente tá na máquina de costura e agora a gente vai passar primeiro uma costura total, só do lado de fora, prendendo alça, prendendo essa parte da fita, dessa tira, né, que tava aberta. E depois eu vou vir passando uma segunda costura na parte de fora dessa mesma tira, prendendo e fazendo aí um caminho para passar a minha fita de cetim. Vamos lá? Pronto, costurei toda essa parte daqui, olha, de fora, tá vendo? Agora eu vou passar uma costura na parte de dentro. E sempre onde tiver curva, eu vou ter que fazer uma preguinha no meu tecido. Então, olha, a gente vai ajustando e vai vendo a necessidade de preguinhas, ó. Costurei ali uma preguinha, ando com o meu tecido, ó, vejo se está havendo a necessidade de outra preguinha. Olha aqui, ó, aqui eu já estou verificando, ó, deito ela, só isso, ó. Tá vendo? Passei uma outra costura aqui também, né? Fazendo com que ela fique um caminho onde vai percorrer a fita de cetim. Em todas as partes que são meio arredondadas, eu ensinei vocês a fazerem pequenas pregas, tá? Eu vou lá colocar uma tira bordada. E tem um pulo do gato para colocar essa renda. Da mesma forma que a gente tem o pulo do gato nas curvas, para colocar essa tira, a gente também tem o pulo do gato na hora de colocar a renda. Mas a dica de ouro é, em toda a curva eu vou contornar com pregas. Por quê? Para que essa peça abra. Agora você vai esticar a renda fazendo várias preguinhas, principalmente nas curvas, deixando ela bem linda nessas curvas e durante toda a peça. Bom, agora nós vamos fazer aquela barrinha que nós tínhamos reservado lá no começo, lembra? Aqueles 2 centímetros? A gente vai virar a nossa barrinha e a gente vai costurar essa barrinha. Depois nesse projeto a gente vai estar utilizando o botãozinho Ritas, que tem sempre uma partezinha maior, uma partezinha menor e a cabecinha dele, olha lá. Nós vamos utilizar 3 botões Ritas nesse projeto. Agora, para que o furo fique perfeito, na parte de cima e na parte de baixo, eu sobreponho as duas partes, costura com costura, e pego o meu furador e furo as duas partes juntas. Assim, esses furos sempre vão bater. Perceba que tem um pulo do gato na hora de pregar os botões.
A parte de baixo da minha peça, eu vou pregar os botões ao contrário. Assim, o fechamento vai ficar perfeito. O que eu quero dizer com ao contrário? Olha ali, a parte da cabecinha tá ficando virada do avesso. Entenderam? Então, esse vai fazer o fechamento perfeito. É o nosso pulo do gato. Bom, gente, feito isso, eu coloco direito com direito, fecho os botões para que essa peça não ande, lá alfinetar. E depois eu vou costurar ela toda. Gente, a nossa peça já tá quase pronta. Já colocamos as alças, já colocamos a tira, já colocamos a renda, colocamos os botões, alfinetamos tudo e estamos aqui agora na nossa máquina de costura para passar uma costura em volta dele todo. É cá. Para costurar, eu fechei os meus botões. Eu fechei meus botões, minha gente, para que não corra o risco de depois de costurado esses botões não baterem, beleza? Eu vou começar a costurar bem nesse pedacinho aqui da minha barrinha, tá vendo? Eu vou entrar coisa de 1 centímetro só, ó. Vou começar aqui 1 centímetro, vou fazer um reto com parada e vou descer. Essa primeira costurinha vai ficar um Vzinho, porque eu vou parar aqui, porque daí eu vou dar esse espaço para eu poder encher, né? E vou recomeçar aqui nesse alfinete e vou contornar ele todo. Quando chegar do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou vir costurando todo aqui, ó. Quando eu chegar aqui nessa viradinha, nessa quininha, eu faço um reto com parada na minha agulha, viro e entro 1 centímetro aqui aonde eu fiz essa barrinha. Tem que ser 1 centímetro. E depois de costurado, eu vou dar um pique. Agora eu vou fazer a marcação central, transferir aquela marcação do molde e vou passar 2 costuras sobre aquela marcação central, ok? Eu vou costurar 2 vezes sobre essa marcação central que eu acabei de fazer. Reparem que eu já desvirei a peça, porque para fazer essa costura, a peça já deve estar desvirada. E eu passo 2 vezes a costura, porque essa parte precisa ficar muito, mas muito segura, porque é onde a gente vai introduzir depois o nosso colchão. Ó. Beleza? E agora eu vou passar a fita de cetim dentro de todo o berço. É o seguinte, eu vou utilizar essa pecinha que parece uma pinça de tirar a sobrancelha, mas não, minha amiga. Ela tem essa pecinha aqui, olha, tá vendo? Quando eu agarro um negocinho aqui, puxo ela pra trás e ela fica presa. Agora eu vou passar toda essa fita de cetim em volta da minha peça. Com ela, com a fita de cetim passada e com ela cheia, pra gente já pôr no colchão, tá bom? Bom, gente, já enchi ele inteirinho, já fechei aquela partezinha com pontinhos à mão, puxei a minha fita de cetim e olha o resultado. Gente, olha que lindo esse berço portátil. Já coloquei a espuma, já está com as nossas alcinhas. Olha que lindo! E aí, gente, gostaram de aprender o berço portátil? Um modelo sem zíper? Agora eu vou vir rapidinho para vocês num outro vídeo aqui ensinar como que faz esse modelo com o zíper, tá? E vai ser um vídeo bem curto, porque na verdade o que vai modificar é só o início, onde eu vou ensinar vocês como costurar o zíper nessa peça.
E o resto vai continuar igualzinho vocês aprenderam nesse. Eu vou ficando por aqui, vou molhar as palavras, como eu costumo dizer, né? Vou fazer um brinde a todas vocês, a todas as artesãs, às nossas lives, aos nossos vídeos, que a gente ainda vai se divertir muito nesse canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos.